Conseguir fazer isso. Bom, mas então, como eu estava comentando, nós vamos entrar agora na etapa de ideação, que é de proposição de ideias inovadoras para a solução do problema, tá? Então, o que nós fizemos? Primeiro, identificamos qual era o cliente, que mercado a gente gostaria de trabalhar, identificando que problemas esse mercado, esses clientes têm no dia de hoje que a gente gostaria, e aí a gente selecionou problemas para a gente ir trabalhar, né? E para selecionar o problema mais relevante, a gente fez um tipo de classificação para poder fazer isso, né? A partir disso, identificamos e classificamos e selecionamos aquilo que era mais relevante. Na sequência, nós descrevemos qual era o desafio inovador que nós queríamos desenvolver e descrevemos ele, né, para que o grupo todo pudesse entender e ter o mesmo grau de conhecimento sobre todas as etapas que a gente estava fazendo. Na sequência, nós trabalhamos na construção da análise. O que a gente trabalhou na análise? Na análise, nós procuramos entender como é que o problema é resolvido hoje em dia, depois, entender quem é que resolve o problema hoje para o cliente, como esse problema é resolvido, e, na sequência, quem é que pode nos ajudar a resolver o problema. Então, com isso, a gente tem uma ideia do que é que esse problema, como é que ele acontece e como é que é resolvido isso hoje, né? Foi pedido para vocês também que, caso, no meio desse exercício, com certeza iam surgir situações, né, de... Deixa eu ver, o Michael... Tá. Iam surgir situações de que a gente não conhece e que precisaria conhecer. Então, a partir disso, elaborar um questionário ou elaborar algumas questões para perguntar para alguém sobre essas dúvidas, né? Vocês conseguiram elaborar? Eu vi que vários grupos elaboraram questionários. E vocês chegaram a perguntar para alguém sobre o que vocês levantaram nos questionários? Sim ou não? Não? Bom, isso ajudaria vocês para entender melhor o problema, né? Isso que é a questão. Essa avaliação, esse ponto que foi feito para vocês, era para ajudar vocês a resolver o problema. Então, vamos continuar na nossa abordagem aqui. Então, na sequência... Tem gente dizendo no grupo que está aguardando para te deixar eles entrarem. Tá. Então eu vou fechar aqui para poder fazer isso. Ué, teoricamente está todo mundo dentro ali, né? É.
pode pedir para eles, para quem lá no grupo pedir para eles entrarem de novo, porque aqui, aparentemente, eu tenho no meu controle aqui nenhum aluno para entrar, tá? Eu mando para eles lá. Vou voltar lá. Obrigado. Então, gente, ó, com foco, então, primeiro, no cliente, nas características do cliente. O segundo, características do meu produto. Então, do meu produto, o que é que vai ter que ter esse produto para poder encantar, para que eu possa chamar a atenção? Então, vou projetar em cima disso. Então, uma questão, quais as funcionalidades que tem que ter um dispositivo de acompanhamento de idoso? Isso é uma questão para lá de relevante, né? Esse troço tem que ter o quê? Né? Outra, o que torna, e aí uma outra pergunta que veio para mim, assim, né? O que torna, agora sim, está entrando. Vamos lá. A Adriane voltou? Tá. Então, outra questão que é relevante, que eu construí assim. O que torna indispensável um dispositivo desse tipo para os familiares? Né? Normalmente, eu aqui pensando, sem conhecer muito, né, teria que explorar mais na prática, mas eu acredito que quem contrata isso aí é a família, não, pelo menos nesse caso que eu estou trabalhando aqui, não é o idoso. Então, como é que isso, pô, o que vai fazer que esse troço seja diferente para o familiar contratar? Outra pergunta, que componentes existem no mercado para fazer algo atraente? Né? Pode ser que tenha alguma coisa que seja... Que coisa? Ele diz que precisa... Ah, Smalling agora entrando. Mais alguém aqui entrando, será? Bom, vamos compartilhar de novo. Então, outra questão importante, ó. Outra questão do produto. Que componentes existem no mercado? Outro, que mais aborrece os familiares no acompanhamento do idoso? São outra forma de trabalhar isso, né? Você lembra que as questões, elas são todas voltadas para esse tipo de questão. Aí depois, questão de processo, tá? Como deve ser desenvolvido o serviço para a entrega do dispositivo, como a gente vai informar aos clientes que o nosso produto existe, como a gente pode fazer isso melhor que os nossos concorrentes, enfim. Tem milhares de tipos de abordagens de questão que a gente pode fazer com esse olhar, né? Então, o desafio de vocês é construir perguntas, né, que vocês vão fazer para vocês mesmos. Vem cá, como é que a gente vai saber disso para que a gente possa fazer um trabalho melhor? Né? E que possa ter um produto, uma solução melhor. Essa que é a questão chave desse tipo de abordagem. Entenderam? Sim. Sim. Tá. Vocês, nos grupos, já conseguiram chegar em alguma dessas questões, ou algumas questões, para que a gente possa avançar? Ou vocês gostariam que eu desse aí alguns minutos para que vocês possam trabalhar um pouquinho isso antes da gente avançar na metodologia? Alguns minutinhos, senhor. Então tá. Vamos fazer o seguinte, ó, 15 minutos. Tá, 15 minutos para vocês, tá? Então eu vou dar uma pausa aqui na gravação e tudo, e a gente retoma em 15 minutos. Pode ser? Show. Pode. Beleza, então. Até daqui a pouquinho.